Fala, torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui do F90 da ESPN Brasil. O pessoal falando sobre a vitória do São Paulo ontem contra o Fluminense. Tricolor tá embalado, vem nessa sequência boa de vitórias. Zubeldia fazendo um belo trabalho. Vamos ver aqui, né, a repercussão dessa vitória de ontem, deixar os créditos à ESPN Brasil, link na descrição. Deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Confere aí se você já é inscrito aqui no canal. Se não é inscrito, se inscreve. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Opa! Aí sim! Agora ficou bom, hein? Peraí, Agora eu recebi uma mensagem. Minutos. Atenção, uma mensagem especial. De quem? Olha só, falaram ontem que um rapaz estava na arquibancada leste, Ué? camisa azul, em frente ao telão. E Seu Nestor? Não, o seu Nestor ele não estava de camisa azul, estava com camisa de São Paulo. Ah. O filho dele estava com camisa azul. seria essa camisa azul? O senhor esteve no Morumbi ontem? Não é caneta azul, E gritou caneta, gol? né? Lógico, sai o gol, vou gritar o quê? Do Fluminense, chorar? gritou aí do Mas Fluminense, sai o gol, você você gritou? grita. Aqui é jogo Não, você gritou gol do Fluminense? Você não pode gritar gol antes. Isso aí, entendeu? tem Então, na mas- hora que bateu o escanteio lá, você fica na boa. Até o Arboleda da bola entrar, que o Fábio pode Até o Arboleda. Só quando a bola entrar, balançar. Comemoração, como é que foi o gol? Não, eu peguei meu pai, meu pai tava meio tempo. Meu pai sofre muito. Meu pai não vê Só o jogo. futebol é só o sofrimento. Só Ainda o bem que pai. só ele Não, que ele não sofre. gosta nem de ver jogo porque ele fica sofrendo. Ele sofre E ele muito. não mexe em celular durante o jogo, não, né? Não, meu pai é raiz, cara. Torcedor Ótimo, raiz. cara. maravilhoso. Ele foi lá e tal. Grande torcedor. Aí eu peguei, dei um abraço nele, dei uma chacoalhada. Ele, gol, tal. Meu pai não sabe nem direito o nome do jogador de São Paulo hoje, né? E você- Ele vai pelo amor ao time, ele, pô, mas quem é esse cara aí? Eu falei, seu Bobadilha, que fez o gol. Eu nunca ouvi falar desse cara. Mas você falou, é nosso. Eu falei, onde é que Mas você falou, Aí mas eu você falou, vou é nosso. ensinando pro meu pai, vou É contando nosso, pra ele. Não, mas é Bobadilha, nosso. Paraguai, volante, Pablo Maia não tá jogando. Mas Nossa. aí, E aí quando o senhor perguntou o seguinte, esse goleiro de cinza é do São Paulo, o São Paulo tá com 2 goleiros, você falou que era o Fábio, né? Você não falou assim, esse goleiro de cinza é nosso também. Falou, não, esse é do outro time. Não, mas quando o São Paulo tava engraçado, quando os dois times aquecendo, o São Paulo tava com a camisa cinza, né? Que é aquela de aquecimento de treino. Ele Eu sabe falei, todos os mas detalhes. são dois times do Fluminense? Ele achou que o Fluminense aquecendo aqui, treinando aqui no São Paulo. Pô, mas qual que é? Não, pai, isso aqui é a camisa. Então, meu pai hoje tá com 87 anos, né? Então é todo um ritual. Meu pai me levou no Morumbi a primeira vez, semifinal do Brasileiro de 77, que é a maior concentração. Operário 3-0, gol do Serginho Chulapa no fim. É a maior concentração de São Paulinos na história do planeta. Porque foram. Ué, eu pensei que era ESPN, não é Não, não, eu na pensei Van. que era da Van. Eu achei que era na Van aqui. Uma concentração grande. Ali tinha uns 120 mil de público, Ah, tinha do mais que não dava pra Chico. contar direito. E ali só tinha São Paulino, não era clássico, né? Então só quem tava ali era São Paulino, tinha torcedor Operário do Mato Grosso. Né? Foi o primeiro jogo que eu fui. Então, assim, meu pai me ensinou a ir ao estádio de futebol de uma forma raiz. Meu pai é muito simples, Muito um cara legal, muito parabéns humilde. pra ele. Então, ontem, um dos presentes de aniversário que eu dei pra ele foi ter ido ao Morumbi. E o Zubeldia, ele tá demais, tá voando. Ontem nós tivemos 2 personagens, né? O Zubeldia e o Diniz, cada um no seu quadrado de historinha, Ele né, saiu um professor? pouco do quadrado dele. Isso. Quadrados opostos. Mas vamos ouvir os 2 personagens aí. O Vamos quadrado lá, dele, vamos lá. ele sai. São Paulo está jugando bien, está manejando muchos aspectos del juego bien, tiene sus principios de juego con balón y sin balón bastante claro y todavía podemos seguir mejorando. Yo trato de evitar los superlativos, es decir, trato de decir, a veces lo digo, ¿no? Pero trato de decir muy buen juego o excelente juego, espectacular juego. No. Yo de mis jugadores, esto como decía Ferguson, ¿no? Que decía que él cuando veía una muy buena práctica de entrenamiento o de fútbol, o un partido, un juego de fútbol, él simplemente usava 2 palavras poderosas, bien hecho. Eu acho que hoje não tem nada a ver com o empate que a gente tomou contra o Atlético Mineiro e também não tem a ver com o que a gente tomou contra o Bragantino. A gente falhou em 2 saídas, com que a gente tem errado coisa que a gente não erra, naturalmente. Esses 2 erros de hoje é coisa que a gente não erra e sempre errou muito pouco, que é uma coisa para se corrigir, o de hoje. A gente está melhorando, a temporada ela está ainda irregular, inconsistente, a gente variando jogos que a gente joga bem, com outros que a gente não tem conseguido jogar bem. Bom, esse foi o jogo que emocionou o rapaz de azul na arquibancada leste. Emocionou mesmo. E ele disse que comemorou 40 mil gols. pessoas emocionou lá Eu no queria Morumbi, ver se o segunda-feira à noite. Eu queria ver se o gol do Fluminense ele gritou também. Mas, ô Bubu, uma pergunta, porque o povo quer saber.
Esse time é um time que está rendendo melhor agora porque o Zubeldia é acima da média ou era um time que estava com qualidade, mas mal utilizada pelo antigo treinador? As duas coisas. O Zubeldia, eu gosto muito de números do Prats, né? É o melhor início de um treinador desde o Cuca 2004. 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate. E aí você fala, bom, vamos analisar as vitórias. Essa é a primeira do Morumbi, ele venceu quase todos fora de casa. Analisa esse lance aí, Gugu. Analisa pra mim esse lance aí, São 6 jogos dele, 3 vitórias de virada. Ele venceu de virada na Copa do Brasil, venceu de virada na Libertadores, agora venceu de virada. Assim, ele destacou isso, né? Do São Paulo sair atrás no marcador e tal. Nesses jogos todos, nessa era curta do Zubeldia, o São Paulo criou 21 grandes chances de gol. Cedeu 4 pro adversário. Então ontem foi esse tipo de jogo. São Paulo, desde o começo, foi o time dominante, que tentou jogar contra um adversário que gosta da bola, inclusive, né? O São Paulo foi lá, esperto, ele joga de acordo com o adversário, né? Então, você vai jogar no time do Diniz, você vai lá, aperta em cima. O São Paulo poderia ter feito uns 3, 4, 5 gols, tudo em erro de saída do Fluminense, que você força pra isso. Então, assim, a torcida, por exemplo, não gostou muito e não gosta do Juan. A opção que você não tem o Caleri ontem. Então, quando apareceu a escalação com o Juan na frente, muito São Paulino lá no Morumbi, eu tava lá, né? Falei, caramba, Juan. Aí o Juan perde um gol de cabeça, aí depois ele tem um que se atrapalha, coloca a mão na bola quando ele sai na cara do gol. Ele tá meio o Yuri Alberto, assim, naquela fase do Corinthians, entendeu? Dá razão. E aí, todo mundo, pô, não dá, com o Juan não dá. E o Juan acaba participando do gol do Bobadilha, né? Uma falha do Fábio, ele faz o gol. Aí o gol que foi anulado, você tá vibrando com o gol anulado, é isso do São Paulo? Isso. É? Não, tô vibrando com outra. No jogo dele não anulou ainda. informação. Isso é polêmico. Eu acho que houve falta em cima, né? Ali, com o braço nas costas. Não acho que foi embaixo, não teve Mesmo nada. embaixo ele não toca a bola, né? Então, o Luciano, que fez esse gol anulado, e foi polêmica com o Diniz, né? Já eram amigos, agora acho que não são mais, estão de mal. A gente vai falar depois do break. disso Ele aí. é só um dos jogadores que evoluíram na mão do Zubeldia. Então é um cara que ele tem feito... Ele mexe muito bem no time, cara. Assim, se ontem alguém podia contestar a escalação dele, por causa, especialmente do Juan, o André Silva jogando pela ponta direita não é bem a dele, ele tem um pouco de dificuldade, o André Silva não fez um grande jogo, né? Mas vários jogadores do São Paulo estão crescendo, estão evoluindo, em relação, sobretudo, ao que foi a era do Carpini. Quando, às vezes, o São Paulo ganhou do Ituano, mas foi na Bacia das Almas, o São Paulo produz, cria, domina, se impõe, fora de casa. Esse jogo é no Morumbi, 40 mil pessoas. Sabe Aliás, por que aqui é uma ganha, porque denúncia. vence, né? Denúncia que o São Paulino quer fazer. Denúncia. Opa, ó. Vai denúncia. Sabe E que essa qual foi? hora aí? Essa hora que você foi fez naquela na arquibancada arquibancada? nossa? Deu Cara, aquela picotada. como que foi? Não, o meu pai reconheceu o Marcelo pelo cabelo. Pô, esse cara é bom, do Real Madrid, o Marcelo. E aí? Eu falei, Tá, e você? Aí eu falei, puta, esse cara... Eu falei, o Diniz deu uma poupada nele. Aí meu pai falou, cara, ele deu esse chute na trave com a direita. Eu falei, pai, o cara... Por isso que ele jogou tempo no Real Madrid. Esse cara meu pai, pô, eu queria ele no... Ele falou assim, meu pai, cara, eu queria ele no São Paulo, no meio campo, No armando nosso o São time. Paulo, no nosso São Paulo. Não, no time. Meu pai saiu. Tá certo. Meu pai gosta de bom futebol também, né? Claro, Gosta de igual isso. Foi lá, ficou feliz dos poucos minutos que ele viu do Marcelo. Mas o que acontece? Sabe qual foi a última vez que o São Paulo Futebol Clube jogou num domingo no Morumbi às 16 horas? Qual foi a última vez? Final da Copa do Brasil contra o Flamengo. O São Paulo não joga mais de 230 dias, um domingo, 16 horas. Então os São Paulinos estão cabreiros com a CBF. O São Paulo jogou contra o Palmeiras uma segunda-feira, 8 da noite. Foi. Jogou com o Fluminense ontem, 8 da noite. Vai jogar com o Cruzeiro, se tiver, o campeonato for paralisado. Próximo jogo São Paulo, segunda-feira, 8 da noite. Então, assim, pra outros gente times ir, né? Você certamente vai já estariam brigando no CBF. Por que a gente não pode jogar no horário nobre? Não, agora Todo ganhou, mundo joga lá. Agora segunda-feira, não mexe mais. Não, mas o São Paulo tá invicto, tá ganhando com o Zubeldia, tá É a bem. data, é a Mas data. assim, É o mesmo a torcida toda segunda-feira, 8 da noite, São Paulo, é difícil pra você chegar no Morumbi, que é um bairro mais longe, isso. embora o metrô chegou perto, pra você sair do trabalho e chegar lá e ainda ter que sair, entendeu? Alto, tá aí a resposta. Então, a van é mais CBF, fácil. Segunda a São van Paulo vai tá querendo lotada. saber o São Esse Paulino. problema, ela sai Por a que hora o que São Paulo não joga joga domingo como às outros 4? clubes no domingo, 16 horas, no que é o Morumbi, horário... você diz, né? que é mais favorável pra ele, né? Olha, eu quero agradecer a enorme audiência. Continue mandando vídeos. Hoje tá espetacular. Obrigado. Edu, eu queria falar um Continue no F90, que aqui é espetacular, genial, maravilhoso. eu queria falar uma coisa. Só uma coisa. Celcinho aqui nas redes sociais tá falando que assim, ele falou? só pegaram o time fraco. Celcinho falou? O São Paulo estão exaltando vendo o brecha, Zubeldia. Você pega time fraco, tem que ganhar, né? São Paulo tá pelo menos- se o São Paulo tá pegando time fraco, E ele tá falou ganhando. uma coisa aqui, que ele Prats, falou? que eu quero que você fale. Toda hora o Fluminense está entregando nessa jogada do falar uma Fábio. coisa O do Zé Fluminense. já falou sobre o time que está sendo marcado. Você quer falar? Queria. O Fluminense tá moribundo.
Ele crava. Aí, ó, cadê? Cadê o GC? Não é Não, assunto tem que sério. Rafael ser, Prats. tem que ser. Fluminense. GC, cadê o GC aí? Diniz, ontem, até Forte. acho que o time, com alguns jovens, o time deu uma resposta boa do meio pessoal tá pra pedindo frente. pra você repetir a expressão. Moribundo. Grava tá? aí, Zé. Grava Fluminense tudo essa errado. moribundo. Torcedor Fluminense é o tricolor quê? sabe do que eu tô falando, tá moribundo. O time tá devagar, quase parando. Alguns erros são repetitivos. Ontem, o Fluminense até em algum momento, com o Cauã Elias e com o Lima mais adiantado no primeiro tempo, tentou pressionar o São Paulo na saída de bola do São Paulo. Não deu tão certo isso e a marcação do Fluminense com muitos problemas. Quando o São Paulo saiu de uma primeira linha de pressão do Fluminense, tinha muito campo para o São Paulo jogar. Aí era espaço, que era uma maravilha. E o Aí técnico o Nestor tava vendo falando- espaço lá de cima, o Rodrigo via espaço lá de cima, o Chico Davan tava vendo espaço lá de cima, tava vendo todo mundo. O André Quem? Davan Chico tava de vendo, quem? o Andrezinho Davan também vendo espaço lá, todo mundo vendo espaço lá de cima. E o técnico falando de duas saídas erradas, O né, Vitão Prats? também vendo espaço lá de cima, o Vitão Técnico também. de que eu tanto e aí gosto. tava todo mundo, né, professor? A situação do Fluminense preocupa. O Fluminense está muito perto de classificar a próxima fase da Libertadores, mas coletivamente tem de melhorar. O time caiu muito, isso passa, obviamente, pelos jogadores e passa pelo Diniz também. Você vai falar o seguinte, mas os gols ontem foi um erro do Fábio, que é um erro individual, e outro foi um escanteio rasteiro que a bola passou baixa no meio de 5 jogadores Fora do os Fluminense. ameaços, né? Que o São Mas Paulo o foi Fluminense deu intenso muita o jogo chance pro São inteiro. Paulo também. Isso é uma- Individualmente caiu, né? O Cano o Fábio tá pior, o Cano tá pior. Vários jogadores importantes. Mas acho que a Fluminense marcação, né? Vai lá, professor. Tá frouxo, tá frouxo. É uma repetição do jogo contra o Corinthians também. Muito. Entregou muita bola lá na frente. Passa 90 minutos entregando a bola na frente. Chega a coletiva. O técnico, que eu insisto, gosto demais dele, tem ideias, mas ele renega, ele é teimoso. Ele não pode falar que teve duas saídas erradas no jogo, porque o jogo não foi isso. 200. Como no anterior também, ele não Muitos pode falar saídas de que bola. gostou do comportamento defensivo, quando o jogo era uma outra coisa. Então, acho que o Diniz tem que ajudar a que nós o ajudemos, né? Porque tá Bom, ficando difícil. foi acionada, mas tivemos uma confusão entre Luciano e Diniz. Vai ter a fala do Diniz que eu gostei? Não, lá, Fala aí, Diniz cara. para Luciano. Você é muito burro. Diniz para Luciano. Você acabou para mim. Aí às vezes é amizade, mas vamos torcer para voltar. Diniz para Daronco. Vai me expulsar porque mandei tomar no Caju. negócio ali. Tá todo mundo mandando todo mundo tomar no... Que mundo é esse que a gente vive, que tá todo Daronco. mundo assim? É verdade. Mas aí tem aspas do Luciano falando, olha lá, o Diniz veio ali e do nada me xingou. Pedi pra não me xingar, ele continuou. Depois falou que a amizade acabou. Se ele acha assim, pra mim acabou. Ele disse, o Luciano disse lá em entrevista ao Sport TV. O Zé, Sim. dá pra voltar a ser amigo? Olha o lance, Lázaro. Primeiro, eu qual a acho que- avaliação que você faz desse lance? eu acho que Zé? o- Com a visão de campo que você tem, experiência. Conhece, o Fernando caiu na pilha do Luciano. É, né? O Luciano não ia cobrar. Pode ver que ele chama, ninguém vem, ele já tinha largado até a bola, ó. Entendeu? Aí o Fernando Diniz vai lá e xinga, Aí se queimou, né? né? Aí xinga tudo, aí o Luciano fala, pô, você é louco. O que acontece? Uma relação muito próxima que eles tiveram no São Paulo, né? Então o Diniz confundiu, achou que o Luciano ainda era jogador dele. Acho que essa foi a confusão. A ligação emocional que ele tem com o Luciano acabou afetando justamente isso. Porque se fosse outro jogador, provavelmente talvez o Diniz não teria feito isso. Intimidade gera aborrecimento de filhos. Entendeu? E aí é um erro do Diniz, né? Aí é um erro do Diniz, de entender que ele é treinador, de entender que ele não pode sair xingando os jogadores do time adversário. Ah, mas isso é corriqueiro. Nós encontramos o Simon aqui, né? E o Simon explicou o porquê. Falou assim, uma coisa é entre jogadores. Outra coisa é o treinador xingar o jogador adversário. Isso aí já é diferente. Tanto que ele falou, não, o Daronco fez o correto. Eu acho que o Fernando precisa só entender isso. Né? Entender muitas vezes, você tem uma... E já não é o primeiro caso, né? Exato. Teve o Teve caso até do Tietê, Tietê também. Ele saiu tal. expulso, acho que o São Paulo cantando perninha pra ele, Sim. isso que ninguém esqueceu. Então, assim, para ele rever alguns conceitos que ele precisa... Eu acho que ele precisa sentar agora com calma, né? Entender. Tem o professor Wagner Bertelli, que é um cara do bem, é fantástico, era treinador do Corinthians, físico, preparador né? físico do Corinthians, você acompanha o Fernando há muito tempo, mas alguém precisa chegar e sentar com o Fernando e falar, Fernando, olha, vem cá, isso aqui já não pode mais, isso aqui já não cabe mais, né? Isso aqui você precisa controlar, porque você pode afetar e está afetando o Fluminense em relação a isso. Só isso, eu acho que ele é um cara inteligente, é um cara que às vezes a personalidade dele é muito forte, né? Isso acaba atrapalhando porque
a sua confiança muitas vezes passa como presunção, né? Presunçoso, arrogante, porque eu consigo, eu vou fazer, e nem sempre isso significa a confiança que você vai conseguir fazer tudo, né? A confiança ela vai até um certo ponto, depois quando você deixa a confiança extrapolar, aí você começa a perder um pouquinho a noção do que é o certo e o que é o errado, né? Porque você coloca a tua confiança sempre acima de tudo, só que isso daí acaba errando. Então acho que o Fernando, eu conheço, né, desde os meus 12 anos, é um cara do bem. Ele fala isso depois de 5 minutos, quando ele põe a cabeça no lugar, ele fala, putz, errei. E Será que ele vai pedir desculpa? Porque por Tietê depois ali internamente ele pediu desculpa, eu acho que ele pode pedir, sim. Eu acho que ele pode pedir, até porque... O Luciano vai falar com o Luciano, se não falou, né? Eu acho que pode sim, porque é uma coisa de jogo, não é uma coisa que é uma coisa pessoal. Né? Eu acho que com certeza o Fernando falou assim, acabou pra mim, mas depois quando ele parar pra pensar e falar assim, pô, eu errei, porque foi ele que errou, não foi o Luciano. Foi ele que errou. Ele vai falando, peraí, eu preciso pedir desculpa, porque eu fui errado nisso, entendeu? Tem que ter isso daí, eu acho. Vamos. Agora, vai dos dois, né? Se o Luciano também aceitar isso. Isso, fica Ele calmo. afirmou que ele é burro, né? O Mano Menezes perguntou, né? Dá o dedinho. Será? Dá o dedinho pra ficar de bem. Mas Sabe, né, professor? nessa situação, Aí, ó, nessa situação, o Nosso mais exemplo esperto pra foi o vocês, Luciano. tá né? bom? O mais inteligente nessa situação foi o Luciano. Paz, faz a pomba aí pra fazer o frame. Saúde e paz é com o Birner. O Birner é Intervalo. Boas notícias para o torcedor tricolor com o possível e próximo retorno do Lucas. É isso, Mari. Você percebe que eu estou num lugar diferente. Estou aqui na sala de entrevistas do CT, que é pouco utilizada nessa altura do campeonato. A gente acabou de bater um papo com o Alan Franco, que irá durante a programação da ESPN, zagueiro que se fixou pelo lado esquerdo e tem agradado bastante o técnico São Paulino. Enquanto a gente está fazendo esse link ao vivo aqui, no gramado está rolando um treino para quem não jogou ontem ou que jogou menos de 45 minutos. E entre eles o Lucas Moura, que foi citado pelo Zubeldia ontem na coletiva e que tem boa chance. É o 4º treino do Lucas, amanhã será o 5º na véspera da partida e se tudo correr bem, ele fica à disposição para o jogo contra o Barcelona com transmissão exclusiva dos canais ESPN, quinta-feira no Morumbis. O São Paulo já está classificado, então qual é o objetivo agora? Juntamente com o Tadieres, a briga pelo primeiro lugar. O São Paulo tem um ponto de desvantagem. O Tadieres vai jogar com o Cobresal em casa, provavelmente vai fazer os 3 pontos. O São Paulo, então, tem que manter, no mínimo, essa desvantagem de 1 ponto para, na última rodada, também no Morumbis, contra esse Tadieres, reverter essa desvantagem, assumir a liderança e terminar na primeira colocação. Diferentemente do Fluminense, que se ganhar do Cerro Porteño quinta-feira, garante classificação e antecipadamente o primeiro lugar do seu grupo. O São Paulo ainda não terá o Caleri, talvez para o jogo contra o Tadieres, e segue ainda com outros problemas, como o Wellington Rato, o Pablo Maia, o Rafinha, que são casos mais complicados e mais distantes. A preparação se encerra amanhã. Um Zubeldia invicto, com 5 vitórias e um empate. Você junta aquela vitória do Milton Cruz, o São Paulo atinge uma marca que há muitos anos não acontecia. 7 partidas de invencibilidade na temporada, com 6 vitórias, sendo que 5 dessas vitórias foram longe da torcida tricolor, que tem lotado o Morumbis ontem quase 40 mil pessoas. Então a gente segue por aqui acompanhando esse trabalho do São Paulo e durante a programação da ESPN, trazendo mais informações da preparação do tricolor para a Copa Libertadores da América. Edu, obrigada pela sua participação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te liberar, você também já prepara o material da entrevista com o Alan Franco para a gente colocar durante toda a nossa programação. Na tela, mais pontos desperdiçados após abrir o placar neste brasileiro. O Fluminense lidera esse ranking, né? Porque ele tem 5 jogos abrindo o placar, mas termina apenas com 1 vitória. 2 empates, 2 derrotas, perdeu 10 pontos nessa brincadeira aí. Mas eu quero trazer primeiro pela ótica do São Paulo, de quem sai feliz. Porque assim, ontem mesmo com o Fluminense abrindo o placar e tendo oportunidade, a gente viu os melhores momentos, Marra. O São Paulo tava se impondo no jogo e parecia que o São Paulo iria buscar esse placar de alguma maneira também, né? Sim, São Paulo tem jogado bem. Acho que esse é um ponto. São Paulo é um time que compete muito mais do que competia antes, é um time que não entra em campo sabendo que vai perder. Esse é um outro ponto. O São Paulo entra em campo para questionar qualquer que seja o adversário. O adversário de ontem é um adversário que tem um jeito de jogar estabelecido, porque está na cara do técnico já há algum tempo. O São Paulo sabia qual era o desafio e topou encarar. E se preparou para isso. Ah, mas o Fábio errou, mas o Diogo Barbosa errou. O São Paulo força o erro. O São Paulo corta linha de passe. E ele corta a primeira opção, porque ele faz um bloqueio em cima, e corta a opção de passe.
O São Paulo se preparou para o jogo de ontem e se preparou muito bem. E eu acho que está vivendo um momento está dando um momento de muita satisfação para o seu torcedor. E faz todo sentido. E tinha uma estratégia muito legal ontem. Se você perceber, a gente conhece o Nestor há algum tempo, várias vezes o Nestor brincando de atacante. Pisando mais a área, né? Mais próximo à área. E assim, não tem o menor problema de fazer isso. Isso é um jogador jovem. Se ele fosse um jogador de 29, 30 anos, você vai exigir isso do Nestor agora? Não, mas ele é um jogador jovem que pode agregar o futebol dele. Então, acho que isso é um papel importante do técnico também. É não ter o conceito pré-estabelecido e definido e quase que condenar o jogador a jogar sempre de uma forma. O André, que a gente conhecia, não era um André para fazer lado de campo. E a gente vê um Luciano cada vez mais confortável na teórica função de um 10. Eu acho que... E o Alisson... Vai. Tá muito bem. Tá muito bem. É um jogador que erra muito pouco e que dá um espírito de competitividade, de busca, de batalha. Eu acho que ele é um capitão de São Paulo na temporada. A gente vai conversar mais. Tá aí, galera, eu trouxe para vocês do F90 da ESPN Brasil. São Paulo ontem que venceu mais um jogo, mais uma partida, segue embalado, fazendo bons jogos. Agora tem mais um compromisso aí pela frente contra o Barcelona, jogando no Morumbi. Libertadores, né? Restam 2 jogos dessa fase de grupos. Contra o Barcelona, depois contra o Talleres. São Paulo briga pela liderança do grupo, já está classificado para as oitavas de final, mas está de olho ali na liderança, porque avançando em primeiro vai ter a vantagem nas próximas fases. No Brasileiro, o próximo jogo contra o Cruzeiro, vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa questão do Brasileirão, se a CBF vai parar, né? O Campeonato Brasileiro está aí nessa dúvida, se para, se continua. Alguns clubes são a favor, né, da paralisação do Campeonato Brasileiro, outros clubes já se posicionaram contra a paralisação, né, do Campeonato Brasileiro, mas vamos aguardar. Enquanto isso, o São Paulo segue trabalhando, se preparando para o próximo jogo. Muitas partidas, né, jogos aí praticamente de 3 em 3 dias. Já tem que virar a chave e se preparar para esse jogo na próxima quinta-feira no Morumbi. Mas ontem o time fez uma boa partida, Zubeldia arrumou o time do São Paulo. É uma equipe totalmente diferente do que quando jogava, né, com o Carpini. Não é só os resultados que estão aparecendo, o desempenho do time. São Paulo é um time, dá para ver, né, nítido a evolução após a chegada do Zubeldia. Está vencendo e convencendo, o que deixa o torcedor feliz, e o torcedor está gostando, né, desse São Paulo aí com o Zubeldia, e espera que mantenha nesse bom futebol essa mesma pegada para a sequência dos próximos jogos que vem aí pela frente. Ainda é muito cedo, né, para a gente estar aqui falando muita coisa sobre o Zubeldia, mas a verdade é que ele mudou o time, que ele conseguiu arrumar, organizar a casa, e o São Paulo está conseguindo bons resultados. Não está só vencendo, está vencendo e convencendo os torcedores aí que estão elogiando bastante a atuação do time. E olha que ainda falta, né, alguns jogadores aí que o Zubeldia não está podendo contar. O Lucas provavelmente vai voltar contra o Barcelona. O Caleri também ontem não jogou. O Pablo Maia está lesionado também, é um que vai ficar aí mais tempo fora. O Wellington Rato, Rafinha, jogadores importantes que o Zubeldia não está podendo contar com eles agora, mas assim mesmo ele está achando soluções. Bobadilha, né, que com a lesão do Pablo Maia está jogando no time titular, ontem foi feliz, fez o gol. O que levou mais corneta foi o Juan. A gente vê ali a dedicação do Juan, ele se dedicando, correndo, buscando fazer gols, ajudar o time, mas ontem ele apanhou da bola, né? Não conseguiu fazer gols, às vezes a bola chegava, ele ficava meio perdido, mas a gente viu a dedicação dele ali, ele recebeu muita crítica do torcedor, mas o Zubeldia está dando oportunidades para ele, e a gente torce para que ele consiga, né, fazer boas partidas aí, ajudar o São Paulo. Recentemente, numa partida, ele marcou 2 gols. Vamos aguardar aí a sequência desses próximos jogos que vem pela frente agora, virar a chave e se preparar para a partida aí na Libertadores na quinta-feira no Morumbi. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu galera e até o próximo vídeo.